vou aproveitar mais uma vez que Pastor Felipe aparece, a gente se alegra. Pastor Felipe talvez hoje aqui no Rio, o capelão que tem grandes frutos no trabalho com os enlutados, né? Talvez em todos vem aqui para esse microfone, pastor. Os cemitérios desta cidade já ouviram a palavra desse servo do Senhor. Tem sido nosso missionário há tanto tempo aqui também, um bom tempo no Caju. Eu vou pedir para ele que ore por esses enlutados, mas também pelos que estão enfermos e também pelas nossas crianças, para que seja um tempo especial. Muito obrigado, querido. Ó Deus, eu quero apresentar a Ti, Pai amado, a nossa oração. Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e, como entoado nos cânticos, a nossa justiça é por causa de Cristo, Pai. Aquele que nos justificou com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, Pai. E por isso nós temos um acesso ao Senhor, por isso nós temos a liberdade de poder falar contigo e com a certeza que o Senhor nos ouve e que no teu tempo, do teu modo, o Senhor cumpre os teus propósitos nas vidas de cada um de nós, Pai. Pedimos por essas famílias que se encontram enlutadas, famílias que perderam entes queridos, pessoas amadas, pessoas a qual foram aprendido, Pai amado, a viver, conviver, partilhar momentos únicos, e que fica no coração esse sentimento de tristeza devido à perda, ao mesmo tempo também a saudade, Pai amado, saudade porque foi bom o tempo que durou, mas saudade também porque queria um pouco mais de momentos, Pai. Então consola o coração, porque a Tua palavra afirma que Tu és o Deus que consola os abatidos, que Tu és o Deus de toda consolação, que Tu és o refúgio, a fortaleza e o socorro num tempo de angústia, Pai. Então nós oramos pedindo o Teu socorro por cada vida enlutada, Pai. Cada irmão, cada irmã que sente a dor do falecimento, Pai amado, de alguém muito amado. E o Senhor sabe a dor de perder alguém que ama, e a Tua palavra diz que Teu filho chorou, Pai. Mas também prometeu que felizes são os que choram, porque serão consolados. Então consola na medida que o Senhor pode consolar e da maneira que só o Senhor consegue, Pai. Intercedemos pelos enfermos, Pai. Aqueles que estão acamados, estão necessitados, Pai amado, de um cuidado, seja ele médico, seja ele terapêutico, seja ele espiritual. É o Senhor que sabe a necessidade de cada vida, Pai. A Tua palavra nos diz que, estando alguém doente, nós devemos orar, Pai. Com a certeza, Pai amado, que aqueles que necessitam talvez de confessar algum pecado, eles confessando serão curados, Pai. Mas ao mesmo tempo também sabendo que o Senhor dá inteligência aos médicos, Pai amado, aos psicólogos, aos profissionais da saúde, para tratar enfermidades, Pai. Porque o Teu Filho Jesus levou sobre si todas as nossas dores, Pai. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras nós somos sarados, Pai. Então vá ao encontro de cada vida, Pai, que necessita de um cuidado especial e específico que só o Senhor tem e que só o Senhor pode fazer chegar a cada vida, Pai. Usa os médicos, usa os profissionais da saúde, usa todo aparato, Pai amado, científico. E independente desta enfermidade, nós Te pedimos, glorifica o Teu nome, Pai. Porque esse é o desejo do nosso coração. Tome em Tuas mãos os pequeninos, Pai amado, essas crianças que serão instruídas, orientadas. Tua palavra adverte e orienta que devemos instruir as crianças no caminho que devem andar, para que quando crescerem não venham se desviar dele, Pai. Então que os valores cristãos, que os princípios da Tua verdade possam ser compartilhados, Pai. E elas possam absorver, Pai amado, e crescer e se desenvolverem em graça, em estatura, em conhecimento, se tornarem mulheres e homens de Deus, Pai, nas áreas que o Senhor assim quiser usar elas nessa sociedade. Amém. Seja no campo ministerial, ou seja em alguma profissão no contexto social, Pai. Que essas crianças sejam luzeiros, Pai, aonde o brilho do Teu Espírito e a luz do Teu Evangelho resplandeça aonde elas estiverem e por onde elas passarem. Nós oramos em Cristo Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém.
Que Deus abençoe vocês, crianças. Obrigado, pastor Felipe. Seja um tempo especial de crescimento. Nós, queridos, nos encontramos, como falamos no começo desta manhã, diante do que chamamos da mesa da ceia do Senhor. Temos falado algumas vezes e sempre voltaremos a repetir, porque é importante. Falava hoje que os nossos queridos novos convertidos ou pessoas que estão caminhando conosco nesta classe, nomear as coisas é importante. Por isso é importante você compreender que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único ser que existe em três pessoas. Não é uma questão dele se manifestar em três pessoas, como se ele fosse um ser e ele aparece como Jesus, em outro momento como Espírito, em outro momento como Pai. Eles existem eternamente como três pessoas, em um só ser. Por isso que nós oramos ao Deus Pai, em nome do Deus Filho, inspirados pelo Deus Espírito. Por isso que nós não oramos no final e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma batismal, é a forma do batismo e não da súplica, porque na súplica nós compreendemos com quem estamos falando. Quer dizer que você não pode orar a Jesus? Você não pode louvar a Jesus, agradecer a Jesus? Claro que pode. Mas quando você vai em oração pedir, a gente faz o que Jesus mandou a gente fazer. Por quê? Porque nós somos pessoas sábias e vamos obedecer a quem? Ao nosso Senhor. A gente não é mais inteligente que Ele e a gente nem tem outro evangelho. Então oramos e pedimos ao Pai em nome de Jesus. E por isso nos encontramos aqui na ceia do Senhor, não a chamamos de Santa Ceia, porque a palavra diz que santo é a ceia, alimento, ceia, quando ceamos, comemos. Santa é toda a ceia que a recebemos com ações de graça. Seu alimento hoje, quando você recebe, reconhecendo que Deus o concedeu, reconhecendo que o Senhor também é santo. Esta é a ceia do Senhor. Ele a instituiu e Ele disse que os seus discípulos deveriam celebrá-la. E toda vez que fizessem isso, fizessem em memória dEle. Está diante de nós essa memória. Quem foi Jesus Cristo? Sua vida, sua morte, sua ressurreição. Se é em memória dele que fazemos, quem foi Jesus Cristo? Homem. Quem é ele? Vamos lá, gente, me ajudem. Ele é o Deus Filho, que deixou sua glória e que veio e se tornou um ser humano. Viveu como homem. Nasceu de forma comum, normal? Não, de uma forma extraordinária e sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Como foi sua vida? O que ele fez aqui? Ensinou, curou. Ensinou o amor, ensinou o Evangelho, ensinou a buscar a Deus Pai, curou pessoas, realizou sinais extraordinários, milagres. Teve uma vida mais ou menos? Não, uma vida santa e perfeita, pura. Em algum momento, então, ele foi preso, injustamente. E ele foi, então, torturado. Foi levado à cruz do Calvário. Ali ele foi crucificado. Naquela cruz, o que aconteceu até o momento da sua morte? Deus, Pai, lançou sobre o Filho toda a punição que estava sobre a humanidade, de todo aquele que nele crê. Para que não pereça, para que tenha vida eterna, ele levou sobre ele as nossas culpas e a punição da condenação eterna que estava sobre nós. Ele a recebeu, ele a suportou, ele a tomou, ele carregou sobre ele, e aí ele morreu. Seu corpo físico foi sepultado. O que aconteceu na manhã do terceiro dia? Ele ressuscitou. Foi visto por muitos, andou nesse mundo até que subiu aos céus. Deixou uma missão. Ele está vivo, ele está aqui. Esse é Jesus, esta é a memória que devemos ter. Ele morreu
por nós, em favor de nós, para perdão dos nossos pecados, para que fôssemos seus discípulos, para que fôssemos filhos de Deus, para que fôssemos hoje uma comunidade de fé. Amém. Dá uma olhada em volta aí, ó. São seus irmãos. No céu estaremos juntos, mas aqui ainda vamos viver muita coisa juntos. Percebeu que seu irmão também não é fácil? Que você não conhece alguns? Que não dá para ser amigo de todo mundo? Mas ainda assim somos todos uma só família e devemos buscar viver em paz. Amém. Por isso que chegar à ceia hoje, a gente precisa se examinar. O autoexame que nos diz assim: deixei alguma coisa de lado? Nessa olhadinha que eu dei, ficou faltando alguém. Tem alguém que não está aqui, aliás, eu não estou bem com essa pessoa. Nessa olhadinha que eu dei, está faltando uma pessoa que eu amo tanto, mas que não tem sido tão boa para mim, e eu não tenho sido tão bom para ela. É um tempo de restaurar, um tempo de pedir a misericórdia de Deus. Ou talvez você se lembre de que está vivendo algo que desagrada a Deus, está vivendo uma situação, contexto, comportamento, e você sabe que isso não é da vontade de Deus. É tempo de você tratar isso com o Senhor também. Os elementos serão distribuídos pelos diáconos. Eu convido aqueles que estão preparados para esse tempo. Nós vamos louvar ao Senhor, e é preciso que nesse tempo, nesse movimento, você esteja aí, conversando com o Pai, falando com Ele, pedindo que Ele mostre a você se há algo a ser tratado. Nós vamos nesse tempo, agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Pai pelo pão, pelo cálice, que esses elementos que são símbolo do corpo e do sangue de Cristo continuam pão, continuam suco, mas que nesta manhã e nesta hora servem como elementos que trazem a memória, simbólicos. Eles nos alimentam de alguma maneira. Se você não comeu nada até agora, bendito, vai cair aí no estômago, vai trazer algum benefício, a não ser para a Gleice, que não, o suco de uva não vai trazer benefício, mas você tem um alimento, símbolo também deste alimento, desse pão da vida, que nos alimenta cada dia para vivermos a sua vontade. Agradecidos como estamos, nós vamos louvar, e os nossos queridos irmãos vão servir esses alimentos. Pode pegar as bandejas, por gentileza. São os nossos diáconos, diácono Nailson, diácono Ailton e diácono Samuel, vão servir os elementos. Mas eu amo a Jesus.
Os diáconos servem aos irmãos, simbolizando os irmãos, a igreja. São servos que estão aqui para estender a mão também em nome do anfitrião. E quando fazem isso, querem dizer: olha, nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, nós somos da mesma família e estamos em paz um com o outro. E por isso podemos celebrar juntos. Eles vão servir os elementos aqui aos nossos irmãos do ministério. Convido você a abrir aí o seu cálice com muito cuidado para que ele não derrame, para estar preparado. O pão é mais fácil aí você administrar, mas o cálice eu sei que é melhor você fazê-lo com muito cuidado. Convido você a ficar em pé no seu lugar. Este pão simboliza o corpo de Cristo, torturado, pregado na cruz, em favor de nós e para o perdão de nossos pecados. Conscientes disso e do símbolo que ele representa, comamos, queridos. Da mesma maneira, nós celebramos e bebemos esse cálice que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Como ele nos convidou e nós dissemos sim ao seu convite, nós participamos juntos desse momento. Bebamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Obrigado pelo pão, pelo cálice compartilhado. Obrigado pela memória, Senhor Deus, que temos e pelo desafio que ela nos traz a cada dia, para vivermos proclamando esta verdade, nos lembrando da cruz e da ressurreição, até que o Senhor volte, falando do Evangelho que salva e liberta, falando do Teu amor e da Tua graça, Senhor. É a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querido. Eu não sei se André recebeu alguma informação sobre o funeral. Eu recebi uma mensagem, um áudio, então não vou conseguir informar agora, mas fiquem atentos ao grupo da igreja, onde nós vamos compartilhar assim que tivermos a informação sobre o funeral da Márcia. Falamos que a palavra, então... o Senhor nos chama a fazer isto, a celebrar a ceia em memória dele. É um memorial da vida, é um memorial da morte, é um memorial da ressurreição. Jesus jamais poderia ser celebrado como apenas um morto, o crucificado. Se ele não tivesse vencido a morte, a gente não estaria aqui, o Evangelho não teria a realidade que ele é. Nós falamos sobre Jesus também, pelo menos sobre a necessidade de conhecer a Jesus na semana passada. Apresentei um desafio aos irmãos, o desafio de pegar uma folha em branco e escrever tudo que você sabe sobre Jesus. Tem 2 motivos por que você não fez. Primeiro, você esqueceu completamente e você não fez. Segundo motivo, você
ter 3 motivos. Você não achou importante, você achou, não é importante, eu sei. E o terceiro motivo, você acha que já conhece. Eu poderia fazer o seguinte teste agora. Você que fez o exercício, pegou a folha em branco e anotou, eu poderia pedir, eu não estou pedindo, você não levante a mão. Mas eu poderia pedir para você levantar a mão. Aí eu falaria assim, então, exceto o irmão fulano e fulano que fizeram o exercício, interessados em conhecer, com os outros irmãos, então, já que vocês já sabem muito, então vocês vão agora me falar o que vocês sabem, a gente poderia ter essa troca. Mas isso é um negócio bem chatinho. Não é ruim? Quando a gente vai, entra, é uma coisa assim, a pessoa chega na igreja, irmãos, porque o que diz o texto tal? É um texto conhecido, aí dá o endereço, fala para a gente, fala para falar. Não sei, né? Quer constranger o povo. Porque aí fala e manda completar, aí diz e faz uma pergunta. A ideia não é constranger você de maneira nenhuma pelo seu conhecimento. É importante você ser constrangido pelo amor de Deus, por causa do seu pecado. E aí constrangimento tem que haver. Como você será confrontado pela verdade da palavra, sem se constranger com a graça, com o amor de Deus, com aquilo que Ele quer transformar. Mas o que nós precisamos saber de Jesus é essencial para nosso dia a dia, para a nossa vida. Saber que Ele é o Deus Filho, que se tornou um ser humano, que nasceu de forma... Tudo que nós falamos aqui sobre Ele, né, sobre a sua condenação, sobre a injustiça do seu julgamento, sobre a punição do pecado, o que ela significa, e sobre a realidade que aquele que nele crê, o que é crer em Jesus, tudo isso você precisa saber. Não há justificativas que possam te levar a dizer que você não sabe por alguns motivos. Você precisa saber. Porque Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Jesus é aquele que nós devemos imitar, e se eu não sei como imitá-lo, bendito, como eu vou viver? Eu não posso ser apenas um religioso, eu sou um seguidor de Jesus, como eu vou segui-lo? Por onde ele anda e onde ele quer que eu vá com ele. Nós temos um livro famoso que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Quantos já leram esse livro aqui? Alguns irmãos, é uma leitura muito interessante. Uma cidade, né? Um grupo de irmãos, então, decide viver dessa maneira. Em cada atitude, comportamento, o que faria Jesus no meu lugar? É um exercício interessante. Não é uma pergunta legítima para a vida, mas é um exercício interessante. Por que não é legítima para a vida? Estou aqui conversando com a irmã fala, pastor, estou com um problema sério. Minha mãe está em casa, vamos lá orar por ela. E quando chega lá, fala, mas sua mãe é paraplégica. Pois é, está sofrendo demais, ore por ela. E em meus passos, o que faria Jesus? Levanta e anda. Era o que Jesus faria. Não vai dar para eu fazer o que Jesus faria exatamente em todas as circunstâncias. Talvez uma pergunta honesta é, se Jesus fosse quem eu sou, com as minhas limitações, aí eu poderia ter uma chance de pensar naquilo que mais o agrada. Como ele vive? Porque é uma pergunta, bendito, que na verdade ela atrapalha a verdade. A verdade é, Cristo precisa viver através de mim agora. Nesse contexto, nesta hora, ele precisa viver, porque o Espírito Santo está em mim. Qual é a influência que eu devo ouvir e como eu devo agir? Como eu vou saber isso? Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso saber o que ele fez, o que ele falou, como ele fez. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a palavra. O apóstolo Paulo, então, tem um momento que ele precisa lembrar esta igreja tão cheia de desafios como foi a igreja de Corinto. Ele escreve aos irmãos coríntios, então ele escreve para eles para reafirmar verdades que estavam sendo atacadas por falsos ensinos.
no meio da igreja. Aqueles ensinos estavam comprometendo a fé e a essência do Evangelho. E no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz no versículo 1, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ele está dizendo assim, a igreja está firme, os irmãos estão firmes naquele Evangelho que foi pregado. Mas eu estou sabendo que tem uns probleminhas aí, porque tem alguns irmãos ensinando coisas diferentes, distorcendo, falando que é de outra maneira. Paulo, então, vai fazer um resumo da essência do Evangelho. Tem a essência do Evangelho, e Paulo vai e faz um resumo. Versículos 3 e 4 do mesmo capítulo. Ele diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então, Paulo já está dando uma dica, olha, eu transmiti para vocês, no começo, o que eu recebi. Eu não mudei nada, eu não mexi nada, eu não incluí, eu não tirei. Eu passei o que eu recebi, a verdade que eu recebi, eu transmiti. Então, vocês não podem fazer diferente. Vocês têm que viver e transmitir o que receberam. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você acha o Evangelho complicado? Pois aqui está um resumo que você jamais poderia esquecer. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Você pode falar isso comigo? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Problemão resolvido. Não tem conseguido resumir o Evangelho? Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Daí você pode explicar tudo que significa isso. Paulo não só afirma isto, mas ele fala das testemunhas que viram Jesus ressuscitar. De todas essas testemunhas que se encontraram com ele, que estiveram com ele, e ele fala do seu próprio encontro com ele. Ele fala do encontro com Jesus, Jesus já tinha subido aos céus, mas ele aparece a Paulo para o convocar para essa grande missão, para transformar a sua vida, para salvar a sua vida. Mas o que estava acontecendo em Corinto, então? Alguns irmãos estavam ensinando que não existia ressurreição dos mortos, ressurreição corpórea, que o corpo dos irmãos não iria ressuscitar. Alguns comentaristas, então, vão defender que, de alguma maneira, os coríntios, esses irmãos que estavam ensinando isso, eles não é que eles estavam negando a conversão, que Jesus era o Salvador, mas eles pensavam que essa ressurreição estava sendo manifestada na conversão, ou no poder do Espírito na vida da igreja, nos dons espirituais concedidos no presente. O poder da ressurreição está sendo vivido apenas ali naquela realidade. Eles estavam, então, ressuscitados e vivendo. A gente, por exemplo, muitas vezes fala do batismo como símbolo de morrer para a vida do pecado e de nascer de novo, de ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Talvez eles estivessem usando um pouco desta ideia e falando então que essa ressurreição corpórea não iria existir, que ela já estava acontecendo. Mas Paulo argumenta com eles, escreve, preocupado com este ensino e para esclarecer aos irmãos. E ele usa um argumento, que se os mortos não ressuscitam, então como eles estavam pregando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está falando, inclusive, assim, para aqueles irmãos, eles estavam ensinando, mortos não ressuscitam. Aí ele está perguntando para eles, como vocês mesmos pregam que Jesus ressuscitou, se mortos não ressuscitam? Ele está usando um argumento, no mínimo, lógico com eles. 1 Coríntios 15, 12 a 14, então, ele vai explicar isto. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé, ou melhor, como também é inútil a fé que vocês têm. Entendeu a lógica? Vamos lá, se os mortos não ressuscitam, se isto é verdade, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, o evangelho que nós pregamos e a fé que nós temos é inútil, é vã. Esta realidade, querido, sobre o evangelho, ela é extremamente importante. Nós não somos fruto de um grupo de pessoas que estava pregando algo porque eles queriam uma nova religião. A vida deles estava firmada nessa verdade extraordinária. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele ressuscitou. A grande maravilha da pregação e do impacto na vida daquelas pessoas é que tinha um morto, o morto estava morto, e ele voltou à vida, ele ressuscitou. Ele cumpriu o que ele disse, e ele, com o poder do Espírito Santo, estava manifestando ali estas verdades. Tudo que ele falou era verdade, tudo que ele passou para nós, então agora se concretiza. Ele venceu a morte. E é nisso que nós cremos, é nisto que nós caminhamos. Mas do mesmo jeito que aqueles irmãos pregavam algo diferente, muitas vezes nós estamos vivendo como se isso não fosse uma verdade. A gente sabe que é verdade, mas a gente vive talvez como se não fosse. Eu queria dizer para você hoje, nesta manhã, que nossa fé não é vã, nossa fé não é inútil. Jesus Cristo ressuscitou. É importante crer na ressurreição. A ressurreição garante que Jesus conquistou aquilo que ele disse que faria. Mas antes eu quero levá-lo àquele momento. Jesus é morto, então, não há dúvidas disso. É enfiado uma lança no seu lado, e dali sai sangue, sai água, e ele expira, e ele então termina a obra que estava fazendo. Ele diz: está consumado. Não há vida em seu corpo. Eles pegam o seu corpo sem vida, não é um corpo aparente, é um corpo real, está dilacerado, suas chagas estão abertas, suas feridas estão abertas, com o sangue já que é endurecido, coagulado. Ele é pego, não há tempo de tratar o corpo como se deveria. Ele é colocado num sepulcro novo, e ali ele é colocado à porta, uma pedra enorme é rolada naquele lugar. Mas ele diz que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nós temos uma dificuldade aí, é claro, você é uma pessoa inteligente, já deve ter lido sobre isso, já deve ter se questionado, porque nós temos duas teorias: a teoria de que Cristo morreu na quinta e de que Cristo morreu na sexta. A relevância disso está no fato de que ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites. Então, essa expressão, a gente precisa fazer as contas de chegar para que ele tenha ficado 3 dias e 3 noites. A gente vai contando as horas, ele precisa morrer na quinta e a gente vai trabalhando isso. Isso não é importante, porque tem um problema. A nossa leitura do texto não pode ser feita com as expressões que nós temos aqui nesse tempo, e sim com o valor das expressões naquele tempo. Hoje nós usamos muitas expressões, não é isso? Há um linguajar novo, a juventude, os adolescentes usam um linguajar, bendito, que em cada lugar do Brasil nós temos um jeito de falar. Não é interessante que você pode ir em um lugar e vai ter várias expressões que você desconhece, não é isso? Todo mundo fala de um jeito. Você vai no sul e fala: tu pode pegar isso para mim? Aí está tudo bem, lá se fala normalmente. Mas se essa pessoa for escrever, ela tem que escrever o quê? Se ela for escrever e ela for participar de um concurso, do Enem nacional, manda ela escrever: tu pode pegar isso para mim, como ela não é reprovada em português. Então, para escrever, o Brasil todo tem que escrever a regra.
Por isso, bendito, que nós lutamos, é uma luta, porque a gente já corrigiu esses cânticos todos, estavam salvos, mas aí a gente está passando para outro programa, e às vezes a pessoa não descuida, põe lá no programa e sai uma letra aqui errada, porque a igreja tem que educar, e a igreja tem que mostrar que tem um jeito certo de se falar, porque o bendito aqui da nossa comunidade, que entra aqui, ele tem que perceber, há algo diferente, a palavra é diferente. Ele tem que ter uma referência. Sabe por que o mundo diz assim, não, o jeito de falar é de cada um, vamos respeitar as pessoas que não têm cultura, elas podem falar desse jeito. Mas na hora de dar emprego para ele, eles não dão. Então deixa ele falar desse jeito para ele se manter no lugar onde ele deve ficar, que não é entre nós os cultos. Nós temos que ensinar que deve haver cultura e a igreja é um canal para isso. Então tu pode falar lá, mas o melhor é tu podes. Cantamos aqui. Sou estranho às vezes? A morte venceste, o véu tu rompeste. E aí, como é que é o resto? A tumba vazia agora está. O céu te adora. O céu te adora. Tudo bem. O céu proclama a tua glória. Pois, agora eu estou falando contigo de novo, ressuscitaste, tu, porque eu escolhi usar na música o tu, a gente concorda. Então, tem um jeito de falar, bendito, que a gente entende no nosso contexto do Brasil. Fala uma palavra da tua terra que ninguém... Aqui é diferente no Rio. Ninguém lembra agora, né? Peguei assim. Tem muitas palavras, só quero uma. Tem muito, só um exemplo. Aipim, mandioca, macaxeira, tudo, sirimu, girimum, aí é abóbora. Abóbora, né? Como? Vareia. Vareia deu ruim. Vareia ficou, né? Bem, vamos lá. A gente usa expressões também. Tô com fome. Dá para eu esperar um tempão para comer? Dá para comer de noite? Tô com fome. Posso comer de noite? Posso. Comer de noite. Tô com fome. Posso comer de noite. Tô morrendo de fome. Dá para esperar para a noite? Estou morrendo de fome. Agora, se eu não comer até de noite, eu vou morrer? Não tem jeito. Pode pegar um indivíduo que está morrendo, deixa 2 dias sem comer. Fala, está morrendo mesmo? Vamos fechar você aí. Daqui a 2 dias a gente vai ver esse negócio aí. Vai estar vivo. A não ser que tenha um outro problema de saúde, ele vai morrer por causa de outro problema. O que essa expressão quer dizer? Intensidade. Eu estou dando uma intensidade exagerada para algo que não é desse jeito. Pois 3 dias e 3 noites era esse tipo de expressão para o judeu. 3 dias e 3 noites. Hoje, eu falo para você, daqui a 3 dias e 3 noites a gente se encontra. O que precisa ter nessa expressão? Nós contamos o dia de 0 às 24 horas. O judeu já tinha também, no contexto da cultura romana, também esse contar, mas ele contava mesmo do final do dia, né, pôr do sol ou nascer do sol ao pôr do sol. Nós temos o dia e nós temos a noite, pôr do sol ao nascer do sol. Então, ele conta desse jeito. Dia, sol nasceu, sol se pôs, dia. Noite, sol se pôs e o sol nasceu, noite. O nosso dia, a gente chama mais ou menos a noite e dia disso, mas a gente, para contar dia, de 0 às 24 horas. Então, agora são que horas? Agora são, meu relógio está 20 para meio-dia. Amanhã é segunda. Terça-feira de manhã, eu falo para você, daqui a 3 dias e 3 noites a gente se encontra. Terça-feira de manhã, 10 horas, eu passo na sua casa. Você fala, que é isso, pastor? Eu não te falei 3 dias e 3 noites? Aí você vai falar assim, não, pastor, mas a gente conta
3 dias seria o dia inteiro, vamos fazer as contas aqui, né? Para o judeu não. Contanto que você tenha 1 hora antes daquele dia e 1 hora depois de um dia inteiro, ele poderia usar 3 dias e 3 noites, porque era uma expressão usada. Mas a gente olha para a Bíblia com os nossos óculos e quer encontrar a verdade que diz. Eu estava falando com os nossos alunos mencionando. O sol parou, diz a Bíblia diz a verdade ou não? Então, nós somos covardes com a Bíblia. Porque nós queremos que ela diga o que eu entendo que eu estou lendo, e não o que quem escreveu entende o que estava falando. Quem estava lá disse, o sol parou. E me diz, quando é que ele andou? Quando o sol andou? Porque ele foi criado, colocado no firmamento, está paradinho lá. Ele nunca andou, porque quem andava? Quem gira é a terra. Como você queria que Deus tratasse com o indivíduo que está no meio da guerra e fala assim, eu vou dar um jeito de você ficar aqui com luz o dia todo. Deixa eu só te explicar como é que funciona a galáxia. Antes disso, de você entender aí na guerra, eu vou te explicar o seguinte, é a Terra que gira. Eu criei um sistema e faz assim, e minha inteligência é essa. O homem não conseguiria jamais. A gente chama de cosmovisão, é a visão que o homem tem do mundo no contexto histórico. A Bíblia é assim. Deus não muda o indivíduo e não distorce o que ele consegue ver para dizer uma outra coisa. E sabe qual é o problema que Deus vê nisso em ter registrado que o sol parou? Nenhum. Você está tendo problema? Pois Deus não teve. Nenhum. Por causa da visão. Deus é pleno no tempo histórico de cada um que viveu. Ele é pleno, suficiente para aquelas pessoas. Nós que somos privilegiados, coitadinhos dos que viveram no Antigo Testamento, eles não conheciam tudo que nós... É verdade. Né? É verdade, a gente tem toda a história contada, mas Deus foi pleno na vida dessas pessoas lá atrás. Portanto, para quem viu, o sol parou, e era isso que ele tinha que escrever. Se Deus colocou no firmamento uma luminosidade que se manteve ali parada, e eles olharam e ela estava lá no mesmo lugar, para resolver um problema num pedacinho de terra, lá na Palestina, desse tamaninho, onde estava acontecendo uma luta, bendito. A gente precisa ler a Bíblia e não tentar ela funcionar dentro da nossa visão. Ou você quer explicar para alguém como Deus existe? Você quer explicar logicamente como Deus existe? Porque se você souber logicamente como Deus existe de eternidade a eternidade, eu vou patrocinar o livro para você escrever. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Porque até hoje nem ele poderia explicar para nós. Por quê? Porque é muito elevado. Deus é elevado demais. O que nós sabemos sobre ele? O que ele revelou? Agora, bendito, aquela tumba tinha um corpo perfurado, sem uma gota de sangue. Corpo humano só pode viver com sangue, pois não tinha uma gota, totalmente coagulado, não havia vida. Ele foi então enrolado em faixas, e na madrugada do domingo, eu já falei para vocês, gente, eu posso ficar nesse ponto aqui mais uns 2 dias, só imaginando isso com você. Só imaginando como poderia isso ter acontecido. E que dinâmica foi essa? E o que aconteceu naquele momento? E por que naquela hora? A gente não sabe como, a gente não estava lá, mas simplesmente aquele corpo foi cheio da vida desse Deus Filho. Novamente encheu esse corpo de vida, e aquele corpo se transpôs aqueles panos que estavam sobre ele, e ele se ergue novamente com o corpo transformado. Tem marcas no seu corpo, mas as marcas dos cravos maiores, porque é uma restauração das chagas. Sim, a marca da identificação de onde ele foi perfurado para estar na cruz.
mas as chagas do seu corpo não estão ali. Ele tem um corpo extraordinário e transformado. Ele ressuscitou, e esta ressurreição, querido, garante que aquele sacrifício na cruz era vitória sobre a morte, porque ele é morto fisicamente por causa do nosso pecado, e o nosso pecado leva esse corpo físico à morte. Mas quando ele está no sepulcro, ele já pagou o preço do seu pecado, e agora tem ele, e ele não tem pecado, e o pecado é a corrupção. Ele não tem corrupção, ele não pode ficar morto, porque ele é puro, porque ele é santo, e ele volta à vida, e ele vence o nosso inimigo, ele vence a morte, ele garante o que ninguém poderia dar, vida eterna para mim e para você. Ele está vivo, a nossa fé não é vã. Nossa fé não está baseada nas circunstâncias, no bem-estar. Nossa fé não está baseada nas coisas que você conquistou na vida, no dinheiro que você tem, no sucesso que você tem profissional. Não está baseada na segurança do nosso país, nas autoridades, no governo, no Estado, no emprego que você tem, no salário que chega na sua conta, nem na saúde que você tem. A nossa fé, o que nos faz caminhar, existir, respirar, andar, viver, é que Jesus Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele ressuscitou, eu e você temos vida em Cristo. Jesus Cristo morreu crucificado na cruz pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado numa tumba que foi lacrada. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele agora está vivo. Não servimos um Deus morto, um Deus indiferente, um Deus que não está presente. A ressurreição garante que o preço pago por Jesus é válido. O preço pago tem poder para livrar da condenação do pecado. O preço pago, a sua vida, o seu sangue, tem poder para livrar da morte eterna. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque o Espírito vive em nós e nos conduz numa vida para andarmos pelo Espírito, mas segundo o Espírito que nós andamos. Paulo nos diz que Jesus então foi o primeiro, as primícias da ressurreição. 1 Coríntios 15, 23 e 26. Mas cada um, por sua vez, Cristo o primeiro, as primícias, talvez na sua versão. E a ideia da palavra são primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele venceu a morte, mas destruir a morte só no final, onde ninguém mais vai morrer. Então não haverá mais morte. Agora olha, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Se ele não tivesse ressuscitado, como ele poderia nos dar vida? Ele ressuscitou, o texto diz, mas cada um por sua vez. Ele ressuscitou como uma primícia. E quando ele vier, os que lhe pertencem, a igreja, também vai ressuscitar. Que eram as primícias? As primícias eram os frutos da terra. Ele está usando uma linguagem que a igreja aprendeu. Não é nativa da igreja de Corinto, mas a igreja também aprendeu, junto com aqueles que ali estavam, que também eram prosélitos convertidos ao judaísmo. Bem, mas o que eram as primícias? Eram os primeiros frutos da colheita da terra. Então, o povo judeu, quando na época da colheita, os primeiros frutos, ou primeiro molho de fruto, era oferecido ao Senhor, num dia específico. Era ofertado ao Senhor. A ideia, então, nessa oferta é que toda a colheita vai seguir o primeiro fruto. O primeiro molho é oferecido a Deus, portanto, toda a colheita é do Senhor.
Simbolicamente, ele é oferecido para que o povo tenha consciência, depois de alguns dias, depois da Páscoa, alguns dias, eles iriam oferecer também outros frutos novos, porque tudo era do Senhor. Ele usa esta linguagem para dizer, olha, este fruto que foi plantado, esta semente desse fruto da colheita que foi plantada na terra, foi coberta com terra, essa semente que morreu na terra, só pode haver fruto quando a semente morre. Se a semente morta não for sepultada na terra, ela não, pastor, já botei na água lá em casa e nasceu uma plantinha. Tá bom, bendito, mas você está entendendo, né? Que é na terra que nasce, né? A água também serve aí nesse sentido. Esse fruto tem que morrer para dar uma vida nova, uma nova árvore, uma nova planta, para dar frutos. E aí Paulo usa esta comparação para o povo entender que não é uma ressurreição qualquer só de poder, que o corpo de Cristo foi ressuscitado primeiro, porque atrás dele vão os outros. Ele veio primeiro, o primeiro a ser ressuscitado, mas você está pensando aí, mas teve gente que ressuscitou antes, alguém lembra? Quem ressuscitou aqui, foi ressuscitado antes? Antigo Testamento, só para a gente... Antigo Testamento, antigo, primeiro, esse é o novo. Antigo, alguém lembra? Qualquer um do antigo? Está lembrado aí? Filho da Sunamita, né? Da Sunamita. Você fica com vontade de falar Sulamita, eu também estou. E enquanto eu falo isso, eu fico ainda com vontade de falar. Mas é Sunamita, né, gente? Sunamita, então, ele é ressuscitado. Só por um exercício de EBD. Quem foi mesmo que foi usado, profeta, para o filho da Sunamita? É pegadinha, aquela pegadinha que eu falei que os pastores gostam de fazer na igreja dos outros. É porque a gente está aqui junto, eu não vou fazer isso com você, não. É uma lembrança assim que lembrou, não tem problema, não. Mas teve um outro também, já que falou desse daí, que foi o profeta Eli, porque podia ser Elias, não, né? Se eu falou Eli, você tem que completar com Zeu, né? Bendito, Elias, não. E aí teve um outro, filho de uma viúva de um lugar chamado... Não, aí eu estou no Antigo Testamento ainda. É lá da viúva de... lá, Sarepta, muito bem. Não sei se alguém falou, talvez tenha sido a máscara. Que eu não ouvi direito. Então, pelo menos a gente tem essas duas ressurreições que a gente lembra, fora aqueles, o vale de ossos secos, que aí não dá para contar e nem para dizer, que a gente esquece. Fora aquele que estava lá, jogaram o corpo do profeta e voltou à vida. Tem outros, mas aí no Novo Testamento você estava com vontade de falar, quem ressuscitou? Lázaro. Que a gente gosta de imaginar aquele Lázaro lá no céu. Gente, cheguei... Jesus era meu amigo, o Deus Filho, você não sabe que ele estava lá na terra? Estava lá, meu amigo, eu morri, vim aqui falar para vocês, é uma coisa de doido e tal. Ele está falando, aí Moisés assim, tu conheceu ele? Aí ele está, rapaz, eu profetizei, nós falamos dele e tal, e você o conheceu. É verdade, deixa eu te falar. Olha, Jesus, ele Lázaro. Mas, gente, eu estou escutando alguma coisa? Aí está falando, Lázaro. Aí está falando, gente, o que está acontecendo? Eu queria contar, mas está me chamando aqui. Lá, vem para fora. Ele, minha gente. Aqui voltou a vida, Lázaro. Coisa extraordinária, minha gente. Sei lá como é que foi isso, se foi desse jeito. Assim eu não sei, mas conta-se assim, né? Olha... Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou. Mas quem? Filha da viúva de Naim, alguém já falou. Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo morreu de novo. O único que ressuscitou e está vivo é Jesus Cristo. O único que venceu a morte é Jesus Cristo. Ele é a primícia. E aí tem uma promessa. Sabe, Lázaro? Vai ressuscitar no último dia quando ele vier. Sabe, o filho da viúva de Naim vai ressuscitar no último dia quando ele vier. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles fecharam os olhos. E num abrir e fechar de olhos, ele fechou o olho, bendito, quando ele abrir, ele já vai estar lá. Não me vem, a gente não vai entrar na explicação disso agora, que a gente precisaria de tempo, a gente já falou sobre isso e das teorias que tem. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Lembra a última vez que você fez videoendoscopia? Não? Videoendoscopia? Eu vou te falar, a primeira vez que eu fiz videoendoscopia, fui com minha mãe, Meia. Lembra, mãe? Estava lá na igreja do Meia, marquei lá e fomos então, tinha que levar alguém.
né? Eu levei minha mãe. Eu era solteiro, e aí fomos lá fazer a videoendoscopia. Nunca tinha feito, ninguém me explicou como é que era. E aí cheguei lá, então, a moça tinha uma maca, ela falou, ok, então, olha, nós vamos aplicar aqui um remedinho, e aí vamos fazer o exame e tal. Eu falei, tá ok. Então, olha só, deita aqui. Agora levanta. Agora espera aqui nessa sala. Falei, agora eu vou esperar para fazer efeito. Porque não estava fazendo efeito direito isso. Para a gente fazer o exame. Estou lá esperando. Uma cortina, eu olhei. Aí vi minha mãe sentada. Falei, oi mãe, tem que avisar lá, porque não está fazendo efeito aí esse anestésico. Para a gente fazer o exame aqui não está dando certo. Ela falou, meu filho, você já fez o exame. Eu... Como assim? Não estou sentindo nada. Bendito, foi uma coisa tão... Foi uma descoberta assim. Existe uma droga que eles dão para você. Você desmaia assim e você acorda na mesma hora. Você não vê. É assim, bendito. Você vai fechar os olhos aqui, ó. Não abrir e fechar. Passaram 2000 anos para Lázaro, sei lá quando que vai ser o final da vinda. 2000, 2500, mas ele a fechou, abriu e viu a glória do Senhor, seu Salvador face a face. O corpo dele vai ser ressuscitado, o nosso corpo será ressuscitado. Deus vai pegar, mas ele foi cremado. E Deus tem uma grande dificuldade com isso. Mas o pó, pastor, foi lançado no Oceano Atlântico. Você nunca viu a arca perdida de, como é que é? Aquele do chicote? Indiana Jones. Já viu que eles derretem assim, tal, bendito. O pozinho vai vir, ele vai reunindo, ele vai buscando aquilo ali, e tudo tem que ressuscitar, porque tem algo novo baseado no antigo. Não é novo criado do nada. O novo corpo vai ser baseado neste aí. Transformado. Seremos transformados, não criados novamente com outra coisa. E é esta ressurreição que nós esperamos e que nós cremos e que os coríntios deveriam saber. Ele é a garantia, ele é a primícia, e por causa dessa segurança, aí Paulo vem dizer, perseverem e fiquem firmes. 1 Coríntios 15, no final do capítulo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, ou constantes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, não será inútil. Por enquanto nós vivemos nesse mundo imperfeito, corrupto, mal, mas nós podemos suportar, nós devemos superar essas dores e essas lutas, porque nós confiamos numa promessa. Aquele que foi primeiro, ele volta para nos buscar, e ele vai nos transformar, e há uma ressurreição para nós. Há uma vitória sobre a morte, garantida por ele. Ele conquistou, e ele vai conceder a cada um de nós pela sua graça, porque nós pertencemos a ele. Ele falou que os que pertencem a ele ressuscitarão. Por isso mantenha-se firme. Por isso não deixe que nada te abale. Não se abale. É a mensagem pregada àquela igreja. Bendito, deixa eu te falar. Sabe o que os afegãos cristãos estão ouvindo? Não se abalem. Mantenham-se firmes, porque a ressurreição de vocês está prometida. Não pensem que nós estamos num lugar diferente. Nós somos a igreja de Cristo e não devemos nos abalar. Fiquem firmes, não se abalem. Não vivem como se o seu Salvador estivesse morto. Sabe o que o povo do Haiti está ouvindo? Não se abale, fique firme, continue perseverando. O Salvador está vivo. Ele tem poder para nos salvar. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Jesus tem uma agenda para hoje. Jesus é o ressuscitado, e eu falei para você no começo, sabe qual é o problema? Você acredita e vive como não se fosse. Ele está aqui, Ele está aí. O Espírito Santo não é o Espírito de outra coisa, senão o Espírito de Cristo. Ele habita em você, Ele tem uma agenda, Ele tem uma voz, Ele tem uma palavra, um jeito de ser. Pare de fazer suas escolhas como se Jesus estivesse morto. Ele está vivo.
vivo, pulsante, aonde eu e você somos Cristo aqui para o mundo. Ele vive através de mim e de você. Ele quer viver, Ele quer estender a mão, Ele quer alcançar pessoas, Ele quer falar coisas, Ele quer abraçar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer milagres. E nós somos o corpo físico de Cristo, nós somos a sua igreja. Aí, como que Ele usa mais? Quando o Espírito enche. Não é isso, mas eu vou te dar esse exemplo, só para você tentar entender. Se eu tenho o Espírito, Ele habita em mim, Ele nunca vai sair. Mas o problema é que eu estou extinguindo, talvez. Que eu não permito que Ele me use, que Ele use minha vida, que Ele me transforme. Então, a minha mente está cheia de coisas. Tem várias áreas da minha vida. Na minha mente tem uma área técnica, administrativa, financeira. Tem uma área que tem a ver com os sentimentos, com o perdão. E é como se o Espírito estivesse ali tentando trabalhar em todas as áreas. Mas aí não, eu não deixo. A área do perdão, não vai. Eu quero encher a sua vida. Não vai encher, porque na área do perdão não deixa encher. Eu não perdoo, eu não deixo, eu não abro mão. Eu não resolvo. Aí na área financeira, aqui tudo, você sabe que tudo é do Pai. Deixa eu te ensinar. Não, aqui nessa área não, aqui eu coordeno. Aqui é meu, aqui é o meu reinado. Eu não posso deixar você me encher aqui. E aí, os frutos do Espírito, a paz, a alegria, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio. Aqui não, sai para lá. Porque não tem domínio próprio, a pessoa é nervosinha demais. A pessoa faz as coisas para satisfazer o seu desejo. Então ela fala com os outros para satisfazer o seu desejo de falar a verdade, porque eu não aguento mais, eu preciso falar isso, na tua cara tu vai ver só. E aí essa área o Espírito não pode encher. Ele quer encher todo, para o corpo todo ser usado para Ele, a mente ser usada para Ele. Os frutos têm que brotar, porque a primícia já morreu e foi sepultada no solo, mas Ele ressuscitou e trouxe vida nova para mim e para você. E agora, bendito, enquanto não chega a ressurreição do corpo, porque eu ainda não morri, a ressurreição do meu corpo, o tempo ainda não acabou, eu ainda não morri, eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, enche-me, Senhor, porque eu quero ser usado por Ti. Nós vamos terminar falando esta verdade. Jesus está vivo, Ele tem um nome que é sobre todo nome, o nome dEle é maravilhoso, o nome dEle, queridos, tem todo poder, e é no nome dEle que eu convido você. Eu quero fazer um convite público. Você estava afastado do Evangelho, você quer se reconciliar hoje, você fica em pé no seu lugar, você vem aqui à frente. Você estava afastado do Evangelho e você está frequentando a igreja e você de alguma maneira quer falar, eu volto hoje para o Senhor. Glória a Deus, Edson, pela sua vida. Glória a Deus. Alex, pode ficar em pé no seu lugar aí, que eu sei que você estava querendo fazer isso, né, bendito? Aqui está, glória a Deus, Leda, pela sua vida, porque é o tempo da gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos usar, e eu convido todos agora a ficarem em pé. Que Deus os abençoe, que Deus use suas vidas. Nós vamos declarar essa verdade. Ele está vivo, pelo seu Espírito nós vamos deixá-lo viver através da nossa vida. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sejam sempre firmes e constantes. Saibam que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, o nosso trabalho não é vão, porque Jesus Cristo venceu a morte, porque Ele está vivo, bendito. Ele está vivo e o mundo vai conhecer Ele através da sua vida, amém, queridos? Vamos declarar. Desde o início Ele era a palavra, Ele está aqui nesta noite. Fale isso. Ele era um com Deus, o Altíssimo. Um com Deus, o Altíssimo. Ele é um mistério revelado desde todos os séculos. A salvação para você. Glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio aqui e se tornou um homem.
Fomos resgatados pelo seu amor. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Você pode dizer isso, querido? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Ele ressuscitou, Ele está vivo, querido. Diga: o céu e a terra te adoram. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. É invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Porque o rei é do Senhor Jesus. Teu é o A glória dele. reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque Jesus veio, porque o Deus Filho veio. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por tomar o nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte e a tumba está vazia. Muito obrigado porque a tua promessa está sobre nós. O Espírito vai nos conduzir até o dia da morte física aqui na terra, mas o Senhor vai completar a obra na nossa vida. E nós seremos ressurretos. E o Senhor vai nos dar um corpo transformado,
porque para o céu, para o lugar onde o Senhor nos prometeu, nós precisamos desse corpo, Senhor Deus, para viver, para andar, para fazer, Senhor, aquilo que Tu tens planejado para nós. Muito obrigado, porque nesta manhã há reconciliação, há restauração, a manifestação pública daquilo que o Senhor já fez. Obrigado pela vida de Leda, de Edson, de Alex, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada um de nós aqui nesta manhã. Renova-nos, restaura-nos, Senhor Deus. Enche-nos com Teu Santo Espírito em tudo, a mente inteira, que não sobre um lugar em que o Senhor não seja Senhor. Nós nos rendemos e entregamos tudo em Tuas mãos. Purifica-nos, limpa-nos. Mais uma vez te pedimos, usa-nos. Enche o Teu povo com consolo que precisam também. É a nossa súplica nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso amado Salvador. Amém.